Um dia eu preguei isso daqui, eu nunca tinha ouvido ninguém falar, não sei se já falou em alguma pregação, vocês que escutam a pregação aí. O povo vive dizendo, por que Jesus abaixou e começou a escrever na terra? Lembra da mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando? Foi pega. Então não tem esse negócio nem de testemunha para esse java. Ela foi pega no próprio ato adulterando. Na lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Levaram até Jesus só para tentar. A primeira coisa que Jesus fez, abaixou e começou a escrever na terra. Aí eu já vi, Jesus estava escrevendo na terra os pecados dela. Já vi pregador dizendo, Jesus estava escrevendo o pecado de todo mundo na terra. Já vi até gente brincando, não, deu uma vertigem de Jesus abaixou assim e deixou ele ficar falando, aí ficou brincando ali com a terra. Olha o que eu entendo, só consegue entender alguém que está caído se você ficar no mesmo nível dele, na mesma altura dele. Quem é que estava no chão? A mulher. Quem é que estava em cima querendo tacar a pedra? As pessoas, a multidão, os que Jesus abaixou, porque só consegue entender o que você passa, quem passa também, quem está no mesmo nível. É isso que Jesus fez. Por isso que em Hebreus diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, porque Ele foi tentado nas mesmas coisas, Ele padeceu as mesmas coisas. Quando você sofre, Ele sofreu o que você está sofrendo. Quando você padece, Ele padece o que você está padecendo. Não pense que Deus não se sensibiliza, não pense que Deus não entende, não pense que Deus não compreende. Não, Ele vai no mesmo nível, Ele te entende, Ele te compreende. Então Ele abaixou e Ele entendeu. Porque acredite, um homem para adulterar é por ser vergonhice. Agora uma mulher para fazer precisa de muita coisa. Então Ele foi entender o que levou aquela mulher a fazer aquilo. E Ele foi na raiz do problema. E Ele disse para ela, cadê os teus acusadores? Eu poderia te condenar, mas eu não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Quando é que a gente pode fazer isso? Liberar alguém, em vez de prender alguém, escravizar alguém, matar alguém? Quando a gente desce. Tem um pastor de uma igreja aqui próximo, que para as pessoas é considerado quase que um Deus. Não sei se hoje, mas era. E o dia que eu sofri um divórcio, e eu sofri um divórcio, eu não fui mentor do divórcio, que minha mãe foi lá na igreja pedir oração, esses crentes, minha mãe era daqueles crentes, saía do culto dela e ia para outra igreja para orar e receber revelação. Eu falava isso direto com ela, mas eu fiquei anos e nunca consegui curar isso na minha mãe. Saía da nossa igreja aqui, ia para essa igreja porque o pastor era da revelação, pegava a filona lá. Chegou lá, ora para o meu filho, porque meu filho me divorciou e tal, tudo. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, o ministério do teu filho já era. A partir de hoje não considero ele mais um homem de Deus, um obreiro. Falou isso para minha mãe. Os anos se passaram. Eu acho que não foi nem 5 anos. Ele próprio caiu em adultério. Ele próprio caiu em adultério. E não foi só com uma, não. Aí, olha o que veio em mim. Vou lá na cara dele agora, na igreja, e vou dizer para ele, e agora? Quem é mais ou não é homem de Deus? Sabe o que Deus fez para mim? O justiceiro às vezes quer vir, irmão. Minha é a vingança. Porque Deus é vingativo, viu, irmão? Nós não pode ser não, porque a nossa justiça, mas a de Deus, Deus só fez assim, O dia que Ele vê você na rua, a consciência dele vai, Aí um dia ele me viu na rua, ficou... Sabe quando você vê na rua e fica assim? Se ele tivesse um escudo, ele colocava... Aí Pai do Senhor, pastor fulano de tal, varão, Pai do Senhor, Deus te abençoe, amém. Isso é pior do que um tapa na cara, irmão. É a hipocrisia que fala, né, pastor? Eu falei um pouco irônico, né, eu confesso. Mas é assim, irmão, é assim. Esse é um dispositivo de Deus. Então, eu tive também uma tia minha que falou... hoje eu entendo. Ela casou com 3, já morreu tudo. É que está no vídeo aqui, eu não posso falar. Entendeu? Caso de família. Esse caso de família é problema, né? Casou já umas 3 vezes aí, o caba morre, ela cai de novo, o caba morre, ela cai de novo. Está parecendo Viúva Negra, Deus me livre. Mas vamos voltar lá. Olha como a Bíblia, irmãos. O Lucas dá risada. Olha como a Bíblia está em conexão. Nós lemos isso lá em Gênesis 3, né? Lê aí o que está escrito em 1 João, capítulo 2.
1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso de número 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ó, o evangelista João falando a mesma coisa que aconteceu com Eva lá na frente. Olha o que ele fala: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, corpo, alma e espírito. Os 3 níveis de tentação ele fala que ainda fala na ordem. Irmão, a Bíblia é maravilhosa, irmão. A Bíblia não tem qual é a palavra correta? A Bíblia não tem coincidência, né? A Bíblia é a conexão de Deus, é a verdade de Deus. Então até na ordem ele fala: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que acontece no corpo, o que acontece na alma, o que acontece no espírito. É os 3 níveis de tentação na vida do homem. Gente, nós vamos ter que ir 9h10, está na hora de acabar o culto. Então daí a salvação pode nos alcançar, como diz lá em Hebreus 7:25. Lembra de Hebreus 7:25? Que a salvação pode nos alcançar. Aí tem a tradução: totalmente, completamente e perfeitamente. Ou seja, a salvação de Deus alcança o homem por inteiro. Porque Deus não vai salvar você só no espírito. Deus salva você no espírito, salva você na alma e salva você no corpo. Porque pode alcançar nós nos nossos 3 estágios. Apocalipse 22:13 revela que Deus é princípio e fim, alfa e ômega. Ou seja, a obra que Deus começou, Ele não pode parar na metade do caminho. Ou seja, a salvação ela é obra de Deus, não é obra nossa, é obra de Deus. Então foi Deus quem nos salvou. Logo, se a salvação pudesse ser parada no meio do caminho, significa que Deus não terminou o que Ele começou. Mas isso é impossível. Ele começou na sua presciência, onde Ele nos conheceu e nos elegeu, e Ele nos levará até a glorificação. A nossa salvação está eternamente por Ele segura. Leia aí Filipenses capítulo 1, versículo 6. Por que os pastores na igreja ficam dizendo? Hoje mesmo eu comentei lá num comentário no Facebook, o cara colocou uma foto, olha só, olha o nível de aberração. Pôs uma foto no Facebook do inferno, os diabos lá com tridente, chifrinho, rabão, todo vermelho lá, ardendo em fogo, e com uma corrente na mão, e essa corrente ia, enrolava no pescoço de um, ia, enrolava no pescoço de outro, ia, enrolava no pescoço do outro. Aí ele colocou dizendo assim: a noiva do cordeiro, desperta, porque os dias são maus e tal, não sei o que. Eu botei embaixo e falei: irmão, pelo amor de Deus, irmão, que nível de burrice é esse sua? Não, tem hora que dá vontade. Não, eu tenho que falar assim, porque que nível de burrice. Primeiro que a figura que você colocou não retrata o inferno. No inferno, irmão, o diabo não atormenta, ele é atormentado. No inferno, não é o diabo o atormentador, ele é atormentado. O inferno é punição para ele, irmão. Você acha que ele está lá dando risada e furando os outros lá, como você aprendeu? O atormentador do inferno é Deus, irmão. O inferno, irmãos, é a punição de Deus para o diabo. Porque se você pensar que é assim, então o diabo saiu no lucro. Saiu no No lucro. final de tudo, ele ainda vai continuar fazendo mal às almas dos homens. E o inferno ainda não é o fim. O inferno é a sala de espera. O fim é o lago de fogo. Porque a Bíblia diz que Deus vai pegar o inferno e vai jogar no lago de fogo. Então o inferno, para com esse negócio de que o inferno é a casa do diabo. O diabo está lá no inferno, lá a casa dele, sai de lá e entra a hora que ele quiser. O inferno é lugar aonde o diabo é atormentado. É punição para o diabo. Tem corrente lá, não tem tridente, não tem nada. As pessoas vão sofrer lá pela ausência de Deus, a ausência eterna de Deus. Nunca mais não vão ter nem acesso nem contato com Deus. Aí eu falei: então na figura você já está pecando. Depois você coloca o texto dizendo: cuidado, noiva do cordeiro. Irmão, a noiva do cordeiro não vai para o inferno não, irmão.
Que mania é essa que vocês têm de dizer que um crente salvo em Jesus, noiva do Cordeiro, e tem a possibilidade para o inferno? Se salvação é justamente livrar a pessoa do inferno. Um dos significados de salvação é isso, livrar a pessoa do inferno. A pessoa deixou de ser condenada. E aí perde, né? Ó, você está aqui na igreja, mas você sair da igreja, você vai para o inferno. Na verdade não é que vai para o inferno, é que ele não quer que você saia debaixo do domínio dele, do domínio da religião, do controle da religião. Não quer que você saia dali de baixo. Ah, então eu posso sair da igreja e fazer o que eu quiser. Você pode fazer o que você quiser, meu filho. Um dia nós vamos prestar conta, nós vamos chegar nas obras, nós vamos chegar na disciplina. Mas, irmãos, o que Deus fez no seu espírito, ninguém desfaz mais. Agora, na alma, é a parte com que eu e você coopera, participa na salvação. E aí, porque não tem crente mais salvo e menos salvo. Ou você é salvo ou você não é. Mas tem crente mais santo e menos santo. Crente que santifica mais, crente que não santifica menos. Crente que não vale o que gato enterra na areia, e não precisa falar o que gato enterra na areia. E crente que anda em santidade, irmão. Tem uma raça de crente aí que Deus vai salvar, porque é pela graça mesmo. Irmão, tem filho de Deus que parece a imagem do Satanás, irmão. A gente fala assim, é porque às vezes tem que falar para dar aquele choque de realidade. Mas, por exemplo, você já viu pessoas que criou seu filho com tanto carinho, com tanto amor, que deu o melhor que podia, mas o camarada virou um cão na terra? É a mesma coisa. Tem filho que agrada e tem filho que desagrada. A gente ama todos, sim ou não? Eu tenho 4 filhos. Aí tem hora que uns dá raiva que dá vontade de pegar no pescoço. Já tem outros que eu não preciso falar nem muita coisa. Agora, e o amor? É o mesmo. É o mesmo. Tem filho que agrada a Deus, tem filho que desagrada a Deus. Olha o que Deus disse de Jesus: esse é o meu filho amado, em que minha alma tem prazer. Então, Vânia, tem crente na igreja que dá prazer para Deus, dá gosto para Deus. Ele corresponde, ele peca, se humilha, volta para Deus, se arrepende, já busca a Deus. É que nem uma vez, eu encerro aqui esse caso do horário. É que nem uma vez, lá no Pernambuco, 2 pessoas, Renato, cometeram o mesmo erro. 2 pessoas cometeram o mesmo erro. Uma chegou em mim e chegou chorando, se acabando. Você vê que a pessoa estava acabada. A pessoa não foi para a escola, a pessoa não foi para o trabalho, a pessoa estava mal, a pessoa estava ruim. Chegou ali diante de mim, conversou, explicou o contexto de vida, tal, tudo. Eu falei: dobra o joelho aí. A pessoa dobrou o joelho, botei a mão na cabeça dela, falei: Senhor, está aqui tua filha, assim, assim, assim. Perdoa ela, pá. Vida que segue, mano. Ô pastor, vai botar disciplina? Não, vida que segue. E por eu estar em outro ministério, eu teria que tirar até a ceia, que hoje eu entendo diferente, mas por eu estar em outro ministério, eu tinha que tirar até a ceia. A pessoa saiu de lá, saiu aliviada. Quando eu fui conversar com a outra pessoa, chegou lá mascando chiclete, sentando assim. E aí, filho, o que aconteceu? Pô, rapaz, pastor, você sabe, né? A carne é fraca e tal, que não sei o que. Eu sim, fala mais. Falou. Falei: filho, você está 6 meses afastado de todas as atividades da igreja. Ah, mas fulano, não sei o que. Eu falei: o seu grau de arrependimento, ao grau dela. Irmão, totalmente diferente. Acabou. O pastor usou 2 exemplos aqui que são poderosos. Eu vou falar só do primeiro. O primeiro, ele falou da pessoa que chegou e a expressão da pessoa já declarou como ela estava. Por quê? Porque esse é o efeito do pecado na vida de um filho de Deus que tem consciência que é filho de Deus. O outro já chegou se justificando. Um dia Jesus usou a figura de 2 pessoas, um fariseu e um publicano, para falar. O fariseu chegou lá: Senhor, obrigado, porque eu não peco, eu dou o dízimo de tudo, eu não adultero, não traio minha mulher, não faço isso nem aquilo. Tá, orou, maravilha. Aí Jesus falou de um publicano que foi lá e orou e disse assim: Senhor, vou usar aqui uma expressão minha para exemplificar o que ele falou. Falou: Senhor, me perdoa, eu faço tudo que esse cara aí falou que não faz, e tem mais, eu faço umas coisas que ele nem sabe que eu faço, a mais do que o que ele diz que não faz. E no final ele disse: tem misericórdia de mim, pecador. Não queria nem olhar para o alto. Não queria nem olhar para o alto ainda, eu nem lembrava desse detalhe. A Bíblia diz que Jesus diz que quem saiu justificado foi o publicano que chegou tendo consciência de que ele não é justificado pelo que ele faz.
Mas ele tinha consciência, porque o pecado afligiu ele. Porque o Filho de Deus peca, não é porque ele é escravo de uma condição do corpo. Não vai falar isso mais na frente, Entendeu? da natureza. Mas, o efeito do pecado, se o pecado na sua vida não causa um efeito de te trazer tristeza, de te fazer ficar como o pastor usou o exemplo dessa pessoa, então significa que tem alguma coisa errada em você. Ó, eu vou falar alguma coisa aí, vai ficar gravado. Eu não tô nem aí na internet, quem vai me crucificar na internet, porque isso não é da legalidade ou da liberdade para você fazer coisa errada, não. Mas assim, você quer uma prova de que você é crente mesmo, de verdade? Quer ou não quer? Pastor, dá uma prova de que, para me saber se eu sou crente mesmo, de verdade. Manda fogo. Quando você peca. Não, mas eu não sou crente mesmo quando eu santifico. Não, quando você santifica é fácil, filho. Você é crente mesmo é quando você peca. Aí que você vai saber se você é crente mesmo. Porque se a pessoa pecar e se arrepender e conhecer que pecou, É a reação da pessoa. O crente que é crente mesmo, que ama Jesus, que é apaixonado por Deus, que não vê a hora de Jesus voltar, que santifica, que ora. Irmão, o dia que ele peca, ele fica desfigurado. Ele parece que todo mundo está vendo ele nu. Está que nem Adão ali, eu estou nu, estou pelado. Ele não consegue ficar bem, a tristeza toma conta, o espírito geme dentro dele. Ele não fica bem. Irmão, se você não sente isso quando você peca, desculpa te dizer, tu ainda não é crente de verdade, não. Não é crente de verdade, não. Um dia perguntaram para o R.R. Soares. Eu vi um dia lá e parei lá, fiquei escutando as perguntas que fazia. Quando é que eu tenho que pedir perdão pelo pecado? Ele falou assim, 1 segundo depois de pecar. Vai ficar esperando, quando chegar à noite eu for para a igreja, eu for para o culto. Não, não. Entendeu? Então, você sabe que você é crente mesmo. É quando você peca. Aí você vê. Aí Deus enxerga. Aí Deus descobre também. Vê. Não que ele não saiba o que está dentro do seu coração. eu ouvi também uma vez uma cliente minha que é crente, né, digamos assim, evangélica, fervorosa e tudo. E ela falou uma vez pra mim, que eu fiquei pensando nisso. Ela falou assim, tudo aquilo que você faz, digamos, que seja do mundo, e que você não sente no seu coração como pecado, que não te maltrata, Deus não leva como pecado. Porque quando você faz, que você é crente, você serve a Deus, que você faz um pecado, você sente na hora, porque Deus te cobra. É porque tem coisa que a religião diz que é pecado, mas na Bíblia não diz. Sobre isso mesmo. Porque quando é pecado mesmo, Na época a gente está falando sobre veste, sobre roupa. E ela falou que é evangélica, mas não para sair por conta que deve satisfação para a sociedade. Mas ela veste shortinho, gosta das roupinhas dela, essa não se desfez. Nessa ocasião ela está falando sobre roupa. Sim. E ela não se sente pecadora, entendeu? Mesmo vestindo vestes, digamos assim, inadequadas, né, para a igreja. aí só Deus mesmo vai julgar o nível de intimidade, de comprometimento, de relacionamento que ela tem com Deus. Mas a Bíblia diz, se o teu coração não te condena, Então, maior é Deus. eu fiquei pensando, porque às vezes a gente faz alguma coisa, tipo quando está no evangelho, né? Que a igreja determina que não pode fazer, tipo, sei lá, várias coisas. E você faz, mas você não sente que você está pecando, né? Que você não está maltratando ninguém, ou que você não está prejudicando nada, nem a si mesmo, nem a ninguém com aquilo. Então, talvez assim não seja pecado. É coisa que às vezes foi imposta só pela religião, né? É que nem Tipo bebida, deixa eu falar a verdade, que eu gosto de bebida. botaram na minha cabeça que crente não podia andar de bermuda. Então, o que eu fazia? Toda vez que eu ia sair pra rua, eu botava uma calça. Então, foi isso que ela falou. Hoje eu não tô nem aí, hoje eu boto uma bermuda. Por quê? Porque não é pecado. Entendeu? Não é pecado. Pecado é você causar escândalo, gerar escândalo, é você envergonhar o nome de Cristo. Não é a sua reputação, é a reputação de Jesus, é a reputação do Evangelho em nossas vidas, em nós, O lógico. sistema religioso, ele é tão pesado, e ele coloca um jugo tão pesado sobre as pessoas, que ele atribui pecado a alguma coisa que a Bíblia nem fala. Nem fala, nem fala nada. Denominações, não sei se é assim que chama, várias igrejas por aí, que cada uma tem um rigor diferente. Essa não pode isso, essa tem que usar véu, essa tem que fazer isso, essa não pode cortar o cabelo, essa, entendeu? Acho que várias, né? Isso. E como tem umas que são mais
é o ponto de vista de cada um. Aquilo que eu estava conversando hoje com a irmã, estava falando. Nós aqui, nós procuramos não ser retrógrado demais, também não ser moderno demais. É nem santo demais, nem mundano demais. Nós procuramos o equilíbrio, que eu acho que esse é o ponto chave, é o ponto maior. É justamente o equilíbrio. Uma vez eu falei isso, o irmão falou, mas a Bíblia diz que crente morno. Eu falei, você não entendeu nada. Quando fala de morno, de frio, lei de quente lá em Apocalipse, não está falando de nada disso, né? Nós precisamos só ter o equilíbrio. Então, como é que a gente consegue esse equilíbrio? Em Deus, no Espírito Santo. Buscando o Senhor, nós vamos saber o equilíbrio. Não é proibindo e também não é permitindo tudo. É levando as pessoas a ter comunhão com Cristo. Porque Jesus um dia foi passar por um lugar, e aí os discípulos questionaram ele, falaram assim, por aqui é mais perto, você vai para aí fazer o quê? Ele falou, não, porque está escrito de mim. E meu pai falou que eu não faço o que eu quero, eu faço o que meu pai quer. Então era pecado ele por aqui? Não. Era pecado ele por ali? Não. Só que ele estava tão conectado com o pai que ele falou assim, mas o pai mandou ir por aqui. Então eu acho que é isso. A gente só precisa se descobrir em Deus. A igreja precisa proporcionar às pessoas que elas tenham, levar elas a Cristo, e não ao pastor, e não à placa da igreja, para que as pessoas possam viver como crentes maduros. E um crente maduro, não precisa o pastor ficar falando, não faz isso, não faz aquilo. Você fala isso para criança. Depois que o camarada cresce, é adulto, já sabe o que fazer, já é de maior. Então quando quer que o crente, tem crente que precisa mesmo você ficar falando para ele, não faz isso, que é menino ainda, mas quando amadurece, cresce, já tem intimidade com Deus, você nem precisa. A própria pessoa, ela vai ali, com Deus, e tendo comunhão com Deus, e aí ela vem aqui só para agregar, só para acrescentar, comunicar um dom, comunicar uma edificação na vida de alguém. E bom seria que todo crente amadurecesse, quando o crente fosse maduro. Já pensou? A gente ia chegar aqui na igreja aqui, não ia ter problema nenhum. Um dia nós vamos chegar a essa condição, tá bom, gente? Você vê como que o povo de Deus tem chegado a uma maturidade. Ele tocou num ponto aqui que quando a criança você tem que mandar, né? É tudo debaixo de ordem. Lembra como era na lei? Na lei não era debaixo de ordem? De ordem. Israel é o povo de Deus. A igreja também é o povo de Deus. Mas Israel não tinha maturidade para viver em liberdade. E em Cristo nós somos livres. Qual é o problema? É que tem muitos que são de Cristo, mas vivem ainda com a mentalidade de quem está na lei. Ainda não amadureceram. Por isso que Paulo disse assim, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Ele sabe exatamente o que ele deve e o que ele não deve fazer. Simples assim. Nós precisamos buscar o equilíbrio e a maturidade. Então, você só pergunta aquilo que você não tem certeza. Sim ou não? Exato. Quando você tem certeza de uma coisa, você precisa ficar perguntando? Não que os irmãos não tenham que perguntar, entenda? Nós estamos falando agora em outro sentido. Se você não sabe de uma coisa, você tem que perguntar mesmo. Mas eu estou falando com relação, ninguém precisa chegar em mim e eu não preciso chegar em ninguém e perguntar que tipo de roupa que eu tenho que vestir. Eu não preciso chegar em ninguém e perguntar o que eu posso e o que eu não posso beber. Eu não preciso mais disso, porque eu já cheguei num nível de maturidade nesse sentido, que eu sei o que o pai gosta e o que o pai não gosta. Eu sei o que Deus aprova e o que Deus reprova. Então é esse nível de maturidade que a igreja precisa chegar, a ponto de só comunicar o dom, só comunicar aquilo que edifica, só comunicar aquilo que ajuda, que agrega na vida do outro, e não ficar o tempo todo. Eu fico vendo um povo fazendo pergunta para os pastores na rede social, que eu falo, meu Deus do céu, não tem o que fazer não, perguntando cada besteira, cada coisa assim. Até o Valadão brinca lá, vocês não é crente não. Eu dou risada com aquele negócio do Valadão lá, porque os caras fazem umas perguntas ali, aí você vai olhar, tem 10, 15, 20 anos de crente. Não é crente novo, de 2, 3 anos na igreja não. É crente velho já tomou um barril de Santa Ceia, já comeu uma padaria de pão. E mais ainda continuamos na mesma coisa, pecando, errando, falhando, batendo cabeça na mesma coisa. Pode beber vinho, pastor, pode usar isso, pastor, não sei o quê. Se não cresceu ainda, pergunte. Se não entendeu ainda, pergunte. Mas acredite, a ideia de Deus é elevar o nível. A ideia de Deus é que você cresça. Amém? Irmãos, eu por mim até 10 horas, né? Mas a gente sabe que tem irmãos aqui que precisam trabalhar, acordar cedo. E os irmãos moram longe, moram em Jardim Santo André.
Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. Não deu tempo de falar a diferença entre salvação e reino de Deus, que é uma das maiores confusões teológicas. É por isso que ficam pregando aí que crente perde a salvação, pode ir para o inferno, porque não entende. O que Deus cobra e exige de nós é para nos recompensar, nos galardoar, mas a salvação é o favor de Deus que nós não merecemos. E salvação não é recompensa, a gente vai falar sobre isso. Salvação é uma coisa, recompensa é outra. Mas eu digo a você, vem no domingo, que o domingo nós vamos terminar essa parte e vamos começar falando como eu sou salvo, por que que eu sou salvo. Vai ser maravilhoso, amém?